Citadel é a mais nova série de ação do Amazon Prime Video, mas será que vale a pena assistir? Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje nós comentaremos sobre os 2 primeiros episódios de Citadel, essa série com muita ação e espionagem que lançou nessa última sexta-feira lá no Amazon Prime Video. Se você por acaso caiu de paraquedas e não sabe sobre o que é a série, eu vou comentar aqui tão rapidinho um mini resumo sobre a sinopse dela. Em Citadel nós acompanhamos então uma agência de espionagem internacional que se chama Citadel, inclusive, né, uma agência que não pertence a nenhum país, eles têm espiões no mundo todo, né, ficam atuando aí pelo bem da humanidade, e nós vemos que essa agência ela foi caçada e destruída por uma organização chamada Mantícora. A partir disso, então, nós acompanhamos o Mason, a Nadia e o Bernard, que são os últimos agentes que nós conhecemos da Citadel ainda ativos. Comentando então um pouquinho sobre a série sem spoilers, eu não acho que ela tem uma riqueza muito grande assim no roteiro. Assim, essa trama de espionagem, ela não é de hoje que a gente vê. Por exemplo, os filmes do James Bond, né, que a gente teve o último James Bond há não muito tempo assim. Também tem várias e várias séries que tratam desse tema. A Amazon gosta muito de fazer séries de ação. Acho que um exemplo bem emblemático é Jack Ryan, mas tem várias outras que eles costumam lançar. Então essa questão da trama em si eu não achei tão original, mas eu acho que o elenco ele é bem carismático. Temos aí várias pessoas conhecidas, né? E além disso, as cenas de ação, elas são bem legais. Mas agora eu vou comentar um pouquinho com spoilers sobre esses 2 episódios, então se você por acaso ainda não viu, fica aí o aviso. Bom, nós vimos então nesses 2 episódios, né, que teve toda uma questão aí sobre o fim da Citadel. Nós somos apresentados a essa agência internacional de espionagem e a Mantícora, que também é uma agência de espionagem, mas que surgiu a partir do fim da Citadel, onde 8 famílias influentes do mundo se uniram, né, para gerar o fim dessa agência e a partir disso passar a controlar as agências e os governos com segredos, etc e tal. E começou uma corrida atrás da maleta da Citadel que tinha aí segredos, códigos nucleares e tudo mais, além da memória de alguns agentes que poderiam estar vivos. Falando de memória, para mim acho que esse foi o ponto mais interessante apresentado nos episódios, porque o Mason, ele perde a memória dele, né? A Nadia também perde, mas ela recupera. Já o Mason, ele perde de vez a memória dele. Então eu acho que essa pequena diferença assim, que nós tivemos, né, não é simplesmente o cara era um agente, ele fugiu e se escondeu durante 8 anos até que o Bernard, né, o Stanley Tucci, foi atrás dele. Não, ele realmente perdeu a memória dele, o cara recomeçou a vida dele e foi ali, entre aspas, por acaso, meio que por um incentivo inocente, que o Bernard conseguiu localizar o Mason de novo, e depois disso o Mason, com a maleta, conseguiu localizar a Nadia. Mas essa parte dele perder a memória, né, dele ter tido esses flashbacks ao longo dos anos, eu achei interessante. Teve um mistério se a Nadia estava viva ou não, mas com certeza a gente sabia que ela estava. Outra coisa que eu achei que ia ser uma surpresa, mas foi revertida ainda no 2º episódio, é a morte do Bernard, né? O Stanley Tucci toma um tiro ali no carro. Eu fiquei chocado, né? Porque você não chama um ator assim conhecido como Stanley Tucci para fazer 2 episódios, né? Eu achei até bem corajoso, porque o personagem dele é aquela posição clássica do mentor, além de ser esse suporte, né? Uma coisa meio a Chloe do 24 Horas, né? Então ele era esse suporte ali do TI que ficava por trás, né, que havia ajudado o Mason a invadir, pegar a maleta, tudo isso. E de repente ver ele fora assim no 2º episódio, no começo do episódio, foi bem chocante, além do Mason de fato perder a memória, mas nós vemos que a embaixadora ela capturou o Bernard e pelo que dá para ver dos próximos episódios, ele deve ser bastante investigado. Mas eu tenho que elogiar aqui uma coisa em Citadel. Apesar da trama não ser muito criativa, as cenas de ação da série são muito bacanas. E esse esquema que eles fazem com a câmera, né, que muitas vezes a cena começa ao contrário, ela vai girando, é um detalhe assim a mais para a série que eu acho que é interessante visualmente falando. Mas comentando um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer nos próximos episódios, tudo dá a entender que o Bernard vai ser aí meio que
torturada praticamente pela embaixadora para ela tentar extrair o máximo de informações possíveis, né, sobre o paradeiro da maleta e sobre esses agentes que estão vivos. E a dupla Mason e Nadia vão ter aí a relação deles muito em xeque, já que o Mason, ele tem uma família, né? A esposa dele, coitada, tá escondida e também deve ficar bem preocupada agora que essa espécie de triângulo amoroso acabou se formando aí na série. Mas, de forma geral, esses foram os meus comentários sobre esses 2 primeiros episódios de Cidadela. Se você por acaso tiver alguma coisa pra comentar, é só deixar aqui nos nossos comentários do vídeo. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser pedindo review de alguma série, review de algum filme. É só deixar aqui que, à medida do possível, a gente sempre responde os comentários. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre séries e filmes. De forma geral, foi isso e você deveria estar maratonando.